Olá, meus jovens investidores de todas as idades, vamos olhar as principais informações atualizadas do Itaú. Investe no Banco Itaú ou em alguma outra empresa do setor financeiro? Deixa abaixo no seu comentário. E neste vídeo, meus amigos, em um dia que o índice Bovespa está operando com uma leve alta, trago para vocês as principais informações do último resultado do Itaú, em que o banco reportou um excelente resultado, na minha opinião, com um lucro de 12 bilhões e 400, alta de 8% em relação ao mesmo período do ano passado e em linha com o que o mercado previa. Então eu acho que se você pega aqui, é uma diferença mínima. Eu acho que não é o termo adequado você falar que o resultado do Banco Itaú veio abaixo do esperado. Aqui, para mim, está claramente em linha com o que o mercado aguardava. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Se gostar do conteúdo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, ajuda demais aqui o amigo. Então o Ibovespa, meus amigos, ele estava com uma alta maior. O Banco Itaú começou o dia ajudando a subir o Ibovespa. Parecia que ia ser um dia hoje de alta de mais de 1%, 2%, por exemplo, no ritmo que começou. Mas depois de 10h30 perdeu um pouco de força e agora está com uma alta de 0,6%. E esse resultado do Itaú, ele demonstra mais um trimestre forte para a empresa, vindo em linha com o que o mercado esperava. Mas se você pegar algumas matérias, você vai ter algumas percepções um pouco diferentes, né? Mas assim, quando nós vemos em algumas matérias, foi assim, ficar dentro das expectativas. Se você tinha uma expectativa de 12 bilhões e meio e você deu 12 bilhões e 400, você entregou 12 bilhões e 400 de lucro, acredito que está dentro das expectativas, né? Agora, você falar assim, que o valor veio abaixo das projeções, aí já é demais. Mas enfim, independentemente disso, é um resultado muito bom e o Banco Itaú é aquele banco que, independentemente do cenário, ele apresenta excelentes resultados. Destaco para vocês, inicialmente, o quanto que o banco reservou para eventuais perdas. Isso mostra justamente a perspectiva do banco para os próximos trimestres. É um dos parâmetros para isso. A despesa com provisão para devedores duvidosos, a PDD, ela ficou em um pouco mais de 10 bilhões de reais, uma alta de 7,5% em relação ao que foi provisionado durante o mesmo período do ano passado. Ou seja, mesmo com o lucro aumentando, a PDD aumentou. Porque o que você provisionar nada mais é do que separar. Você deixa lá paradinho para você cobrir eventuais perdas. Isso aqui é reduzido do lucro. Inclusive, muitos bancos fazem isso para pagar menos impostos em cima do lucro que eles reportam. Então veja que a PDD aumentou, mas não foi um patamar nada alarmante. Eu acredito, inclusive, foi só uma manobra mesmo para pagar menos imposto. E junto com o resultado, o Itaú divulgou vários fatos relevantes, várias atualizações recentes. A primeira que eu trago para vocês é o fato relevante com as projeções, com o guidance para 2026. Foram mantidas a previsão de aumento de carteira de crédito, que é um crescimento entre 5,5% e 10,5% no cenário mais otimista aqui para o Brasil, foi mantido. Margem financeira com o cliente entre 5% e 9%, margem financeira com o mercado mantido, custo de crédito entre 38 bilhões e meio e 43 bilhões e meio, mas tivemos uma mudança na receita de prestação de serviços e de seguros. O Banco Itaú prevê arrecadar menos com essa receita, crescer menos. O crescimento esperado era entre 5% e 9%, e agora o que era o piso de 5% virou o teto, e o novo piso de crescimento está em 2%. Despesas não decorrentes de juros foram mantidas entre 1,5% e 5,5%, e a alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social permanecendo entre 29,5% e 32,5%. Porque aqui, como é pagamento de imposto, reduz do lucro disponível, do dinheiro disponível para os acionistas. E quando vamos olhar os principais indicadores da companhia, nós vamos observar que foi um trimestre forte. Não tem como negar isso. O resultado recorrente foi um lucro de 12 bilhões 407 milhões de reais, leve alta aqui em relação ao primeiro trimestre, ou seja, é um trimestre que apresentou crescimento em relação ao anterior, e quando pegamos o mesmo período do ano passado, alta de quase 8%. No acumulado dos anos,
No primeiro semestre de 2026, o Itaú lucrou quase 24 bilhões e 700 milhões de reais, alta de 9% em comparação com os 22 bilhões e 636 milhões do primeiro semestre de 2025. O ROI, apesar de ter uma queda, ele permanece um ROI acima de 24% no trimestre, e no semestre ele apresentou uma melhoria. O ROI saiu de 22,8% e agora o retorno foi para 24,5%. Carteira de crédito atingiu o 1 trilhão 522 bilhões de reais, contra uma alta no semestre de 10%, contra 1 trilhão 389 bilhões de reais. Então vejam que é uma carteira de crédito bem alta. Índice de inadimplência se mantendo estável na faixa de 1,9%. Então isso aqui é um dos pontos bem positivos do resultado. Vejo que muitos bancos eles estão sofrendo com inadimplência alta, como é o caso do Banco do Brasil. E quando você vai olhar o pagamento de dividendos, esse ponto de inadimplência é muito importante para garantir que a companhia não tenha nenhum impacto significativo no seu pagamento de juros e juros sobre capital próprio e dividendos. Inclusive, a companhia já havia anunciado fatos relevantes com os pagamentos de juros sobre capital próprio em 26 de fevereiro de 2026 e 28 de maio deste ano. E a companhia diz que esses valores serão todos pagos no próximo dia 28 de agosto de 2026. No primeiro pagamento foi o valor bruto de quase 35 centavos por ação e no outro 36 centavos. A data de corte, do primeiro foi no dia 19 de março e o segundo no dia 18 de junho de 2026. Pagamentos líquidos de quase 29 centavos e aqui quase 30 centavos por ação. Quando vamos pegar o histórico do pagamento de dividendos do Itaú, o que é que você tem que saber? O Banco Itaú é uma das empresas que paga dividendos, que paga JCP de forma mensal. Como é que funciona? Todo mês, o Banco Itaú paga 2 centavos no início do mês para os seus acionistas. 2 centavos por ação. Ah, mas é pouco. Sim, mas é pouco, mas ele vai fazendo devagarzinho. E periodicamente ele tem o pagamento de valores maiores, como esse daqui, ó. O bruto, 35 centavos em um e o outro 36. Então ele vai daqui a pouco para essa lista de dividendos. No ano passado, quando é que foram esses pagamentos maiores? No segundo semestre de 2025, já que já estamos no segundo semestre, nós tivemos um pagamento de JCP em agosto, que é justamente o que vai ser agora, de 35 centavos, mas bem que foi uma Datacom em agosto, certo? Então ficar de olho se teremos Datacom nesse mês. Esse pagamento anunciado é de proventos do outro semestre, do primeiro semestre. E tivemos uma Datacom no final do ano. Essa Datacom do dia 9, em que foi reservado R$ 1,87, foi em virtude da mudança da tributação, Então, eu acredito que aqui a companhia só pague esse valor próximo de R$ 2,00 se tiver pagamento de dividendos extraordinários. Porque senão o que nós podemos esperar é justamente aqui, um valor entre 30 centavos e 40 centavos por ação ali no início de dezembro. Claro que com a possibilidade de dividendos extraordinários. Quando vamos pegar o dividend yield atual, Itube 4 está com dividend yield de 7,4% e o papel ordinário com dividend yield de 3%. O P sobre VP, 2,2% contra 2,4%. Então veja que o Banco Itaú tem ações com P sobre VP descontado, PL na casa dos 10% e um dividend yield muito bom. E não é apenas isso. Como é um dos principais bancos do mundo, maior da América Latina, o Itaú ele tem uma participação no índice Bovespa muito alta. Não é à toa que o Ibov está subindo 0,5% com apoio do Itaú. E quando você olha para o longo prazo, o importante é isso daqui, Ah, não estou entendendo nada do que você está mostrando. Não precisa entender. Isso aqui você precisa entender que aqui é o tempo. E isso daqui é a cotação do papel. Deu para perceber que enquanto o tempo passa, aqui embaixo estão os anos, O tempo vai passando, o tempo vai para frente. Enquanto o tempo passa, o preço do papel vai fazendo o quê? Vai subindo. Então, quem investe aqui no longo prazo
tem um papel se valorizando. Ao contrário da empresa que eu vou mostrar aqui. Ah, mas por que são empresas diferentes? Não é porque é empresa diferente não. É só para você ver a diferença entre você botar o dinheiro numa empresa que dá lucro e numa empresa que dá prejuízo. Não precisa nem saber o nome. É só saber isso aqui, ó. Ó o outro papel. Aqui é o tempo. O tempo passa. E o papel, ele faz isso? Não faz isso. O papel, ele faz isso aqui, ó. Conforme o tempo passa, ele vai caindo. E caindo cada vez mais. Há 20 anos ele estava aqui. Agora ele está aqui, lá embaixo. Itaú, há 20 anos, ele estava aqui. Ó, lá embaixo. No que hoje são centavos. E agora ele está aqui, ó. Só para cima. Por quê? Porque é um papel de uma empresa que entrega resultados e entrega resultados fortes, mesmo em períodos mais turbulentos, porque é uma companhia sólida, uma companhia que visa o lucro, que visa o retorno aos seus acionistas. E quando vamos pegar os pontos fortes do último resultado, eu destaco justamente a carteira de crédito, meus amigos. A carteira de crédito passou do 1 trilhão e 520 bilhões de reais, a alta de quase 10% no comparativo com o mesmo período do ano passado. E destaque também para crédito imobiliário no comparativo de trimestre subindo 13%, micros e pequenas empresas 11,5% e grandes empresas alta de 10%. E um outro ponto importante que o Itaú tem muito espaço a ganhar, na minha opinião, é o crédito consignado, que subiu aproximadamente 12%, porque o crédito consignado de uma carteira de 1,5 trilhão, o Itaú domina apenas 81 bilhões. E o crédito consignado é aquele crédito que tem os juros menores, mas também o risco dele em compensação é muito menor. Acaba compensando muito mais o risco-retorno, tanto para o banco, que pode oferecer uma taxa menor, quanto para o cliente, que pega uma taxa menor caso ele precise de crédito. Totalmente diferente do crédito pessoal. O crédito pessoal tem taxas de juros maiores e o risco para a instituição financeira de calote, de inadimplência é muito maior. E por falar em inadimplência, o governo federal elaborou mais um programa Desenrola para promover a adimplência dos inadimplentes. E para o Itaú, pelo menos pelo que eles divulgaram, o Desenrola ele foi insignificante para os resultados que eles reportaram. Apesar de eles terem uma participação de 12% de market share no Desenrola, uma carteira que foi desenrolada aqui no valor de 275 milhões, mais de 370 mil clientes atendidos e 1 bilhão e 100 milhões de reais renegociados até junho. O Itaú não teve aqui mudanças significativas, na opinião deles, nem no seu resultado, ou seja, no lucro, imagens que ele reportou, e muito menos para regularizar, diminuir o nível de inadimplência reportado. E em relação a índice de inadimplência, isso é muito importante, porque a companhia, mesmo com esse cenário que nós vemos por aí de inadimplência em alta, conseguiu manter o seu nível de inadimplência entre 15 e 90 dias, que é aquela inadimplência mais fácil de ser controlada, em patamares baixos. Quando pegamos aqui, ó, o índice de inadimplência no Brasil, ele ficou aqui, ó, entre 1,6% e 1,7%. Então se manteve estável, inclusive em queda em relação ao terceiro trimestre de 2025, quando atingiu ali 1,9%. Quando pegamos as pessoas físicas, permaneceu a inadimplência de 3%. Quando pegamos grandes empresas, reduziu ainda mais, de 0,1 para 0,02. O único segmento que aumentou um pouquinho foi o de micro e pequenas empresas, pequenas e médias empresas, de 1,2 para 1,5 entre 15 e 90 dias, e acima de 90 dias, pequenas e médias empresas subiu de 1,6 para 2%. Fora isso, e no geral, isso aqui não foi... Essa inadimplência das micros e pequenas e médias empresas não foi o suficiente para piorar a carteira de crédito do Itaú. Então, no geral, é uma companhia que entregou um bom resultado com uma excelente qualidade na sua carteira de crédito e um crescimento consistente na sua carteira de crédito também, que é o coração de qualquer instituição financeira. E quando vamos olhar as ações do Itaú, num dia que o mercado está com o índice Bovespa subindo aí 0,5%, 0,6%, o Itaú está
poucos por cento de renovar o seu topo histórico. No momento em que eu gravo, Itaú 4 está a 13% de renovar o seu topo histórico, enquanto vamos olhar as ações 3, está menor ainda, está bem pertinho do topo histórico. Itaú 3 está 4%. Regiões de preço importante. Essa região que o preço está agora é a região justamente que os compradores encontraram dificuldade entre janeiro e fevereiro de 2026, abril de 2026 e desde junho está tentando romper. Será que teremos água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Porque por projeção para cima, teremos possibilidade de, se entrar com força compradora, do preço chegar ali até os R$52. Para baixo, também não tem mistério. Preço com dificuldade de ficar acima dos R$45 e quando chega nessa região dos R$40, R$39 é uma importante região de suporte. Caso falhe aqui, a tendência é buscar essas regiões mais abaixo, nas ações 3. Nas ações 4, é a mesma coisa. Acima dos R$45, R$46 tem sido muito difícil os compradores se manterem. Claro que agora, com esse resultado e, consequentemente, como o mercado pode reagir, temos fortes possibilidades de renovar o topo histórico, que por enquanto está lá nos R$48 e R$84, e buscar acima regiões dos R$50. Para baixo, bem marcado, zona de defesa, entre os R$38 e R$40, zona que chegou pela última vez em maio, junho deste ano. E vejo que tentou romper uma vez, estava despencando o preço, apresentou aqui uma reação de curto prazo, tentou voltar abaixo dos 38 e vejo como os compradores reagiram. E nas últimas semanas o preço está aqui bem lateral. Primeiro sinal que deve buscar ali os 38 é se o preço visitar com força abaixo dos R$42. Enfim, o importante é você definir estratégias para o Itaú. É uma estratégia de curto prazo? É uma estratégia de longo prazo? Vimos que quem acredita no Itaú visando o longo prazo adota uma estratégia vencedora. E você? O que você aguarda do Itaú? Deixe aí abaixo no seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve aí, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. E até mais, meus amigos.